Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, estamos recebendo o Américo Sucena, também a Sônia Bettiol, e nós vamos aqui, nesse programa, fazer uma homenagem a Aglaê Silveira, que retornou ao plano espiritual. O Américo Sucena, ele que é engenheiro, nascido e residente em São Paulo, espírita, colaborador da Associação de Divulgadores do Espiritismo de São Paulo, fundador e atual diretor doutrinário da Sociedade Espírita das Mãos Unidas na capital paulista, idealizador do projeto Imagem, onde Aglaé foi roteirista, parceiros de Aglaé nos programas Diálogos Espíritas, Ação 2000, Conversa Amiga com Você. Américo Sucena, como é que você está, Américo? Muito bem, José Damião. Muito obrigado pelo convite. É bom lembrar da nossa querida companheira de trabalho. Opa, vamos falar agora sobre a Sônia Bettiol. Sônia que de 99 a 2000, Sônia e Aglaé tiveram um programa na Rádio Boa Nova chamado Construindo o Seu Caminho, com temas psicológicos. Sônia também foi aluna da Aglaé na Federação Espírita do Estado de São Paulo e juntas trabalharam num seminário na Casa Transitória, e o chamado Vida 2, que foi um trabalho realizado em conjunto na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sônia Bettiol, tudo bem contigo, Sônia? Tudo bem, graças a Deus. A gente está assim, igual o Alexandre no final do Missionários, quando o André Luiz no final do Missionários, quando o Alexandre vai embora, ele está tristinho, porque o Alexandre vai voar, fazer outros aprendizados, e ele fica lá meio entristecido. Olha, a gente vai estar fazendo, então, a partir de aqui, essa homenagem a Aglaé Silveira, e eu queria, na abertura do programa Sensibilidade, trazer uma homenagem que toda a equipe da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, realizou no dia do retorno de Aglaé Silveira à pátria espiritual. A gente vai acompanhar um pouco isso e depois, na sequência, vamos ter a Sônia, o Américo Sucena, contando um pouco de histórias de Aglaé Silveira. Então vamos iniciar trazendo a homenagem que toda a equipe da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, realizou para a Aglaé Silveira. Diálogos Espíritas. Nossas saudações kardecianas às queridas e queridos ouvintes que nos acompanham. Vamos pedir a Aglaé que leia alguns trechos dessa mensagem para os nossos comentários de hoje. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Aglaé Silveira, considerações finais sobre o tema. Eu gostaria de terminar a minha participação com uma frase de Platão que, para mim, encaixou perfeito, né? Platão, o filósofo grego, e ele disse o seguinte: o corpo humano é a carruagem. Nós, né, somos o homem que a conduz, a pessoa que a conduz. O pensamento são as rédeas e o sentimento são os cavalos. Ou seja, eu vou para onde eu quero, guio a minha carruagem para onde eu quiser e depois eu não posso reclamar do meu vizinho. Mas se eu me conscientizar disso,
sem dúvida nenhuma, a minha vida vai ser muito melhor. Diálogos Espíritas. Essa a homenagem que a equipe da FEAL fez, e aqui estamos no programa Sensibilidade. Sônia Bettiol, começamos com você, Sônia. Então, essa nossa amiga tão querida, né? Parte para novos desafios. Eu conheci a Aglaé, eu tinha 17 anos. Eu cheguei na Federação na Juventude, por minha própria conta, pedi para minha tia me levar, e a sala que eu fiquei foi a Sala Boa Nova, porque as salas de juventude na Federação tinham um nome. Então, a minha sala era Boa Nova. Vou para a Sala Boa Nova, Aglaé, minha primeira evangelizadora. Eu não conhecia muito pouco de doutrina, do que eu tinha lido, mas eu era muito jovem, né? Nós ficamos na mesma sala, ela minha evangelizadora, por 2 anos e meio, mais ou menos. Eu estava fazendo faculdade. 10 anos depois, em 1990, eu fui falar com ela que eu não tinha me adaptado muito bem para ser evangelizadora de adolescentes, né, de jovens. E ela falou, então vem trabalhar comigo, vamos ficar aqui trabalhando juntas. Aí eu comecei a trabalhar na reunião de pais e fui tomando contato com os cursos que a Federação fazia na juventude, no DIGE, Departamento de Infância e Juventude, para casais e para gestantes. Então, eu comecei a contribuir nesses cursos. Nós fizemos mais ou menos uns 10 anos de curso na Federação. Depois esse curso Vida 2 foi feito intensivo, um domingo, toda vez que a gente fazia, era um dia só. E sempre trabalhamos muito, ela sempre me orientando. Embora eu fosse já formada, ela tinha um conhecimento psicológico, porque ela era autodidata, e muito intenso. Então, a gente trocava muita informação e a gente era muito parecida nos pensamentos, nos ideais. E a gente foi trabalhando junto durante muitos anos, até 95, 97, se não me engano, quando a gente fazia na Federação um curso extensivo para líderes de reunião de pais. E esse curso também foi trabalhado para intensivo na Casa Transitória. Então, vinham alunos de outras cidades, de outras unidades, de outros centros longe da Federação, e faziam o curso de expositores para reunião de pais em uma semana. E a gente dividia. Ela dava algumas aulas, eu dava outras, a gente às vezes ajudava na cozinha, ajudava no café da manhã, e sempre juntas, né? Eu levava as coisas para ela levava as coisas para mim, sempre trabalhando muito próximas, né? E quando ela saiu da direção da reunião de pais, o Pedro me convidou para ser a dirigente no lugar dela. Ela estaria se afastando, mas contribuindo, nunca se afastou, né? Contribuindo. Depois disso, a gente ficou sempre muito próxima, mais próxima, cada dia mais próxima. Foi minha madrinha de casamento, me ajudou em muitas coisas, né? Minha amigona. E aí quando ela se formou, a gente começou a trabalhar nos grupos de autoconhecimento, falando sobre uma linha da psicologia que se chama análise transacional, que era o programa Construindo o Seu Caminho. A gente falava sempre de análise transacional. E análise transacional é observar como é que as relações acontecem, né? O dar e o receber de cada relacionamento. O início desse nosso encontro aqui é Américo Sucena. Vamos você, conta um pouco de Aglaé Silveira para a gente começar, Américo. Muito bem, eu conheci a Aglaé um pouquinho antes da Sônia, em 1967 para 68. Um pouquinho só. Nós estávamos trabalhando numa mesma casa espírita, o Centro de Preparação Cristã, e logo quase que em seguida ela foi para outro centro, o Centro Obreiros da Eternidade, que era dirigido pelo Éder Fávaro, o mesmo Éder que em 1986 vai convidá-la para fazer diálogos espíritas com ele e Amílcar Del Chiaro. Mas há uma curiosidade interessante quando nós nos conhecemos, né? Nesse Centro de Preparação Cristã, no dia 20 de maio de 1968, a Aglaé casou-se e eu comecei a namorar a minha esposa. Então tem uma relação que a gente não conhecia e nem sabia disso.
Eu só fui reencontrar a Aglaé, porque não tínhamos muita conversa, a gente não cruzava muito, né? Eu só fui reencontrá-la quando ela estava saindo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E foi na época que eu me aposentei, que eu resolvi procurá-la. Eu soube que ela não estava bem e fui visitá-la. Isso aconteceu em 1996. Esse também foi o ano que o Éder nos convidou para ir para a rádio. Então, começamos a gravar junto com ela, com a Amilcar e com o Éder, o Diálogos Espíritas. E aí é aquilo, né? Nossa, depois são tantas histórias. Vamos voltar com a Sônia. Vamos contar um pouco mais de Aglaé Silveira. Fala, Sônia. Uma trabalhadora incansável, cheia de novidade. A gente preparava os temas que a gente ia fazer. Quando chegava na hora, ela falava assim: vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Tudo bem, vamos fazer diferente. Ela falava assim: é bom trabalhar com você, porque você acolhe minhas ideias, né? O marido dela falava assim que eu e ela éramos chipófagas. Vocês são chipófagas, né? Porque a gente pensava muito parecido, né? Muito parecido. E aí ela fez o curso de análise transacional no consultório dela, eu fiz o curso, e aquela, assim, cheia de ideias, cheia de novidades, sempre ativa, e quando ficava brava, nossa, ficava brava, né? Mas uma pessoa deliciosa de trabalhar, sempre ensinando, sempre esclarecendo. Nosso coração meu coração sempre foi preenchido pelo afeto. E uma vez a gente ficou afastada por uns 2 anos, que a gente teve um pequeno atrito, e eu fiquei com muita saudade dela. E aí eu fui na casa dela e falei assim: eu queria pôr uma pedra sobre isso. Ela falou assim: tá bom. E a nossa relação ficou mais estreita ainda, porque a gente tomava muito cuidado com a nossa relação, porque ela era muito preciosa para mim, para ela, né? E em cada grupo as pessoas adoram as opiniões, o jeito delicado, amoroso com que ela trata todo mundo, muito estudiosa, muito estudiosa. Esses livros aqui da estante, uma parede de livros, ela já leu quase todos, né? Então, assim, muito estudiosa e muito guerreira, né? Porque todo esse tempo que eu conheço a Aglaé e o Américo também, né? Porque ela tinha um problema de saúde e ela sempre vencia, se superava e trabalhava independente do problema de saúde, né? Às vezes a gente ia fazer o grupo de autoconhecimento, a gente preparava junto e eu aplicava. E aí depois a gente trocava ideia, porque ela não estava podendo dar aula, então eu fazia. E sempre muito amigas, né? Minha amigona, minha maior amiga, minha melhor e maior amiga na minha vida. E aí, Américo, vamos contar um pouco mais de histórias de Aglaé, porque, inclusive, todo o projeto Imagem, ela também foi ali com vocês. Você podia contar um pouco também, né? Porque ela foi roteirista de alguns daqueles projetos do Projeto Imagem. Fala aí, Américo. Sim, antes de eu te contar outra coisa, eu acabei entrando de gaiato nessa história da análise transacional, porque como nós começamos a trabalhar com imagem, e eu tinha um projetor de imagens, né, era pesadão, pesava 14 quilos, né, na época. A Sônia e a Aglaé me passaram o material do curso de análise transacional e nós praticamente colocamos imagem, filmes, pequenos efeitos especiais e brincadeiras no curso de análise transacional, que elas davam com uma certa regularidade. Nesse curso eu fiz várias vezes, que eu levava o projetor e ficava assistindo, e fui aprendendo um pouquinho de análise transacional também. Mas depois, ou antes inclusive, nós trabalhávamos fazendo roteiro das obras de André Luiz e Emmanuel para descrever a cena e fazer um resumo, para que o resumo acompanhasse as imagens que iam ser feitas e a gente pudesse fornecer esse material para quem quisesse expor, contando histórias com imagens e tendo um resumo do livro, porque é complicado resumir um livro com imagens, né? Se for fazer uma imagem para cada página, dá uma fortuna. Quando muito a gente fazia uma
para cada capítulo, ou 2, se o capítulo era importante. E fazíamos isso em reuniões semanais, 2 vezes por semana, na época, quando começamos, na parte da manhã, trabalhando 2, às vezes 3 horas pela manhã, escrevendo as descrições que iam ser enviadas ao desenhista. O desenhista era um desenhista profissional, né, que tinha muita qualidade, e a gente descrevia as cenas e mandava para ele. Enquanto isso, a gente ia fazendo um resumo para ser dito, para ser contado durante a apresentação das imagens. Então, não podia ter muita informação, tinha que ter informação suficiente para contar a história, para que ela tivesse começo, meio e fim, mas sem entrar em detalhes. Então, fizemos Paulo e Estevão, com 70 slides, recheamos o Paulo e Estevão com 70 slides, e, claro, fazendo o roteiro e a descrição das imagens. E depois fizemos também No Mundo Maior e Entre a Terra e o Céu. Acho que primeiro Entre a Terra e o Céu e depois No Mundo Maior. Então, ela trabalhou como corrodeirista também do projeto Imagem, que a gente já tinha. E são essas histórias que estamos aqui no programa Sensibilidade trazendo. Voltamos com você, Sônia. Fala, Sônia. Assim, quando foi que a gente saiu da federação, a Dalclera, a Gilvete, a Aglaê, elas faziam reuniões no consultório da Aglaê para a gente montar uma nova casa, né? E então ela foi uma das idealizadoras do GECAM, que é o Grupo Espírita Caminheiros do Amor, lá na Vila Mariana. E nós continuamos lá. Mas como ela morava mais perto do Mãos Unidas, ficou mais fácil para ela ir ao Mãos Unidas. Então, acho que ela estava nesse contato com o Américo. E aí eu fiquei meio solta, porque o Caminheiros ele estava reunião de pais sábado e domingo. Então, eu ia aos domingos, porque no sábado eu atendia. E aí eles suspenderam o domingo, eu fiquei solta. Então, a Aglaé falava assim para mim depois: vamos fazer um trabalho lá no Mãos Unidas, porque eu não estou bem, e o Américo fica um pouco inseguro. Então, você vai lá e faz a reunião dos pais, junto com o Américo, para dar um apoio para ele, porque ele está sozinho lá. Aí eu comecei aí em 2009, não, um pouquinho antes, né, Américo? Em 2008, comecei a ajudar, a contribuir nas reuniões de pais. E depois eu fui convidada a fazer parte da equipe. E aí foi idealizado o Seminário de Desenvolvimento. A Aglaé foi a idealizadora do Seminário de Desenvolvimento, e a gente foi montando. E a gente aplicamos o 10º esse ano, né? Olha, é interessante, eu queria que você falasse um pouco mais desse Caminheiros aqui, que é da Vila Mariana, né? Esse trabalho que realiza, mas deixa eu ouvir um pouco mais do Américo. Fala, Américo. Então, a Aglaé aprendeu que a grande solução para a evangelização infantil não é levar só a criança para a evangelização, porque a criança vai passar 1 hora, 1 hora e meia, se tanto, na federação ou no centro espírita. O segredo que a Aglaé percebeu foi quando o Alvildo Fioravante ou o Pedro Nakano, que trabalhavam na federação, a Sônia pode precisar isso, convidou-a para cuidar da reunião de pais. No início ela não queria muito, segundo ela conta, né? Mas que ela adorou, porque ela percebeu que o pai precisa ser informado, porque é ele que fica grande parte do tempo, a maior parte do tempo, com os filhos. Então não adianta dar só evangelização para a criança se o pai não tiver um comportamento adequado de estimular a criança com com o seu desenvolvimento moral. Então ela levou a reunião de pais lá para o Caminheiros, e quando ela saiu do Caminheiros e foi para o Mãos Unidas, ela foi para Mãos Unidas um pouquinho antes do ano 2008, aliás, 1998, alguma coisa assim. E no ano 2000, a pedido dela, nós tiramos a evangelização infantil, que era durante uma reunião pública para os pais, e as crianças ficavam separadas, como deve, é claro, os temas são diferentes, a abordagem é diferente. Mas ela nos convenceu que era preciso ter um dia para juntar a família e deixar os pais falando sobre coisas que não necessariamente são espíritas. E aí a Sônia vai até explicar por quê. E aí a reunião de pais surgiu e as crianças podiam ir, crianças jovens, né? E jovens. E elas podiam ir enquanto os pais ficavam na reunião.
de pais. Na época que eu comecei como aluna dela, ela foi convidada pelo Avildo. O Avildo era o diretor do departamento, né? O Avildo a convidou para trabalhar como dirigente da reunião de pais, do departamento de pais. Ela não queria muito, porque ela gostava muito de trabalhar com a gente, que era jovem. Ela gostava muito dos jovens. Então mas quando ela foi, que ela foi tomando pé dos assuntos, ela foi ela foi se conscientizando da importância do pai, da preocupação que os pais trazem de educar bem os filhos, das inseguranças e das dores que tantos pais assim. Na federação nós tínhamos 2 salas de reunião de pais, uma no sábado com que vinha a frequência era de 150 pais e no domingo 120. Então a gente dava 2 reuniões por final de semana, fora 600 crianças que eram evangelizadas nas salas de aula no sábado e no domingo, até os 14 anos. Dos 14 aos 21 era a juventude, que era onde ela atuava antes. Mas ela dizia, não há criança sem pai. A criança não vai sozinha para a casa espírita, ela tem que ir com os pais. Então nós começamos a lutar pelo termo evangelização da família, onde os pais vão ser orientados em assuntos do dia a dia, né? Como educar o filho, como é lidar com ciúme e rivalidade entre irmãos, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, como ser pai maduro, como conversar dentro de casa com as crianças, à luz da doutrina espírita. Então, a gente dava os temas sempre citando, até hoje a gente faz isso, Evangelho, Livro dos Espíritos, todas as orientações que tem para a família, dentro da doutrina, a gente fazia a relação, capítulo 4, capítulo 14 do Evangelho. Então, a gente sempre fazia algum comentário doutrinário no assunto que era feito para os pais. Então, a gente tinha vários assuntos, né? Quando a federação mudou-se a direção da federação e a nova diretora não tinha o mesmo ponto de vista da gente. Então, ela deu outro destino para os pais. Então, separou de novo. Então, a gente foi fundar o Caminheiros do Amor, que foi os primeiros centros que a gente tem de conhecimento, que se formou pela reunião de família, pela evangelização da família, porque a maioria dos centros começa ou pela mediunidade, ou pelo estudo, ou pela assistência social. E o Caminhos do Amor foi formado para evangelizar família. Então, tinha reunião de pais e a divisão de crianças para evangelização infantil. Né? E a configuração deles até hoje é essa, já tem escola, tem tratamento espiritual, tem assistência social, que a gente participou também. De lá a gente fez grupo de gestantes para mulheres de vulnerabilidade social, e fizemos o Vida 2 lá também. Depois a gente foi para o Mãos Unidas. Vida 2 a gente nunca fez no Mãos Unidas, mas aí a gente foi para o Mãos Unidas para trabalhar na evangelização da família. Ela, eu, o Américo, hoje temos a Joana também trabalhando na reunião de pais, e os evangelizadores que já trabalhavam na evangelização da família na sexta-feira. Houve uma modificação na estrutura do trabalho, mas já havia evangelização no Mãos Unidas. Só que a configuração ficou diferente depois que a Glória chegou. E depois eu fui para lá também para contribuir e aprender muito. Aprendi muito no Mãos Unidas. O Mãos Unidas é um centro muito especial, do meu ponto de vista, né? Muito especial. São pessoas muito queridas. Parecemos todos irmãos lá. É muito agradável estar lá dentro, né? As pessoas são muito simpáticas, muito colaboradoras, muito amistosas. E aí a gente continuou trabalhando. Foi quando, há 10 anos atrás, teve a idealização do Seminário de Desenvolvimento Humano, que a gente fala, e foi sendo aprimorado também nesses 10 anos, de 0 até 100 anos. Quais são as etapas de quais são as necessidades de cada idade, de cada etapa dentro do desenvolvimento humano. Evangelização da família, né, Américo? Olha que bacana, e está lá. E esse trabalho que prossegue no Mãos Unidas, né, Américo? Prossegue. Agora somos 3. Éramos 4 com a Aglaé. Agora tem a Joana Moraes, que a Sônia citou, a própria Sônia Betiol e eu. Eu não tenho tanto domínio do assunto da psicologia, mas a gente aprendeu muito com a Sônia e com a Aglaé ao longo desses anos.
eu até, às vezes, dou uns palpites meio errados, mas dou palpites nas aulas delas. Você está muito Mas, assertivo, fica tranquilo. mas como a gente também fala de doutrina, né? E no projeto Imagem a gente teve a ideia de pegar filmes, né, e cortar em pedacinhos, né? E teve um filme que a Aglaé estudou, filme, chamado Como Estrelas no Céu. Tem outro nome, Como depois a estrelas na Sônia me Terra. ajuda. Desculpe, Como Estrelas Como na estrelas na Terra Terra, e toda criança é especial. Toda Criança Especial. E aquele filme era interessante, porque a Aglaé achou metade do filme e estudou quais as cenas que precisavam ser cortadas, tiradas fora, e depois é que ela viu a outra metade, o começo do filme, e falou para mim, será que não dá para fazer uma aula com isso? E a gente já estava fazendo isso com trechos de filmes para ilustrar a obra de Kardec dentro do Projeto Imagem. E aí nasceu o Projeto Imagem, que a gente chama de Falando de, onde a gente passa o filme e a cada cena tem uma interrupção em que quem está fazendo a apresentação comenta algumas coisas que não foram perceptíveis, às vezes, nas falas do próprio filme. Não pode repetir aquilo que foi dito, senão fica um negócio chato. Então, nós tivemos que aprender também a passar o filme e destacar aquilo que não é perceptível, ou então fazer algumas amarrações. A própria Sônia deu várias contribuições com filmes que ela achou interessante, escolheu as cenas e também nós fizemos. Então a Sônia também é co-roteirista do Projeto Tem uma Imagem. curiosidade sobre Toda Criança é Especial, porque o nome desse tema, dessa aula, estou falando sobre entendimento. E a Aglaé estava estudando e ela me ligou e falou, Sônia, eu não sei como fazer, me ajuda aqui, né? E a gente começou a conversar, eu falei assim, então, tem a parte que ele não é entendido, ele não é compreendido, menino. E depois do professor chegar na escola diferente, ele começa a ser entendido. Por isso que o nome ficou falando de entendimento. Né? Ela falou, nossa, legal, é isso mesmo que eu queria. E aí ela passou para o Américo as cenas e a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, que a gente pensando junto, né? Acabamos entrando nesse acordo falando de entendimento. Então esse era outro projeto que ela também fazia, adorava fazer. A gente gosta muito do Falando de, os pais adoram, é uma choradeira danada, tem que ter caixa de lenço esparramado pelo salão, é muito, eles adoram. Hoje tem Falando de, hoje tem Falando de, quando tem lá Falando de, todo mundo quer assistir, porque toca o nosso coração. E foi uma orientação espiritual também, não foi, Américo? Que era para tocar o coração dos pais. Foi uma dica de um espírito que se aproximava da Aglaé, ela captou isso, ele fez essa sugestão, nós fomos estudar como é que editava filme e tomar uma série de cuidados, porque mostrar imagens é muito complicado se a gente não souber escolhê-las, porque ela impacta muito. Então tínhamos que tirar tudo que fosse violência, tudo que fosse chulo, a gente tinha que tirar, palavrão, nem pensar. Então a escolha do filme às vezes é muito demorada, mas quando a gente acha filme bom, a gente faz. Não sei se a Sônia tem ideia de quantos filmes nós fizemos entre 2011 e 2022. Não faço ideia, mas sei que 80 filmes do Falando de. Alguns não ficaram tão bons, a gente achou que ia dar ibope e não deu. Mas outros, como você falou, dá choradeira. É um chororô danado. Mas mesmo aqueles que você está dizendo que não deram certo, deram. Porque as pessoas gostam. Não deu certo segundo qual ponto de vista? Porque eu não vi nunca nenhum pai reclamar de nenhum. Pelo contrário, nossa, que maravilhoso. Ainda ficou estipulado até o final do ano, sempre termina com Falando de. Final do semestre, né? Então, em vez de dar um tema, a gente dá um Falando de para sensibilizar o coração dos pais que estão ali para várias situações da vida, né? Eu estou falando de entendimento, é uma criança que precisa ser compreendida e ela é completamente desqualificada pela atitude dela como criança que não ia bem na escola. E aí, depois, no desenrolar do filme, a gente descobre o que está acontecendo com ela. Né? Então, os pais começam a olhar os seus filhos de outra maneira. Em vez de achar que é espoleta, arteiro, preguiçoso, tem outras coisas que acontecem com a criança que, antigamente, os pais não davam atenção.
E muitos pais, essa questão da Gladys se apaixonar pelo trabalho de pais e me levar junto, porque eu também sou apaixonada pelo trabalho de pais, é assim, eles não tiveram e eles querem dar mais do que eles tiveram. Eles vêm dizer para mim, se eu soubesse disso antes, foi assim que foi feito o Vida 2 e o Gestação, foram feitas destes comentários dos pais. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito tudo diferente. Então começou-se a raciocinar dentro de pais. Então vamos fazer um curso de gestação. Aí as mães vinham e falaram, nossa, que maravilhoso, todos os casais deviam ter essa orientação. Então vamos fazer grupo de casal. E embora nós tenhamos saído da federação, o grupo de casal a gente conseguiu levar aqui para a Vila Carrão. Nós fizemos 10 também na Vila Carrão. E aconteceu o ano passado o primeiro em Indaiatuba. Porque eu sou hoje colaboradora do centro lá de Indaiatuba, eles souberam que a gente fazia o Vida 2, encontro de casais espíritas, então foi feito o primeiro em Indaiatuba. Desdobrou o trabalho hoje, né? Vida 2. Legal. Mas olha, e aí aquilo, né? Falando né? É aquelas coisas que vão passando, Américo. E aí 80 filmes, gente, que lindo todo esse trabalho. Estamos aqui, você nos acompanhando no programa Sensibilidades, nessa homenagem a Aglaé Silveira. Fala, Américo. Bem, acho que depois seria bom a gente lembrar do Diálogos Espíritas, né, por exemplo, que ela fez o Diálogos com o Amilcar e com o Éder durante muitos anos. Ela começou no Diálogos em 1986. O Diálogos já existia desde 1982. Em 86 ela entra para o grupo. Eu vou entrar 10 anos depois, em 96, quando eu me aposentei. Então, nós temos uma história juntos também fazendo o Diálogos Espíritas. Depois, em 1998, o Éder teve a ideia de fazer o Ação 2000. Uma ideia genial. A ideia dele era pegar uma notícia boa, não notícia ruim, só notícia boa. E naquela época não tinha muita notícia boa quando começou o programa. E nós comentaríamos na primeira parte do programa, na época o Ação 2000 tinha 1 hora. Meia hora para falar da notícia pela notícia e depois mais meia hora para falar da visão espírita da notícia. O nome do programa até hoje é Ação 2000, a visão espírita da notícia. Ele vai ao ar todos os sábados. O Éder montou 4 equipes, depois foi preciso montar uma 5ª equipe, porque há meses que tem 5º sábado. E em cada sábado tem um âncora diferente. Então, o primeiro âncora do primeiro sábado sou eu. Né? Eu falei para o Éder, o âncora só afunda, né? A função da âncora é afundar, cuidado. E eu nunca tremi tanto na vida, porque o Ação 2000 não era gravado nessa época, era ao vivo, um programa de 1 hora, eu nunca tremi tanto na minha vida. Né? Aí que eu aprendi a diferença entre um tremendo âncora e um âncora tremendo. Né? É uma diferença brutal. Né? E aí, falando desses projetos de rádio aí, Sônia, vocês tiveram também, né, na Rádio Boa Nova, justamente construindo o seu caminho, né, na Rádio Boa Nova. Isso, nós trabalhamos em torno de 1 ano, a gente fazia o programa gravado, não era ao vivo, então dava para editar, se precisar, dava para regravar. A gente ia uma vez por mês com 4 temas preparados, que falava de psicologia, do psiquismo segundo a análise transacional, que a análise transacional é uma teoria criada por um canadense psiquiatra, que ele era radicado nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele tinha uma visão diferente do Freud, né? Que o Freud tratava o paciente muito distante, num modelo médico, e o Eric Berne tratava as pessoas com mais simplicidade. Então, ele fez uma teoria bem simples na explicação, que uma criança de 8 anos fosse capaz de compreender. Então, a gente falava do pai interno, que todo mundo tem, que é o nosso moral, do adulto interno, que é aquele que toma a decisão, e da criança interna, que é a nossa essência, que precisa ser cuidada, porque ela representa as nossas necessidades. E a gente passava isso na rádio, assim, conversando, contando casos, falando sobre todos os assuntos à luz da análise tradicional, com uma pitadinha de espiritismo.
Então, nós ficamos 1 ano trabalhando, eu não pude mais fazer porque meus pais ficaram doentes, eu precisei dar uma assistência, e ela não quis continuar sozinha, mas foi uma experiência deliciosa de fazer a rádio, né? Algumas pessoas escreviam, pediam, perguntavam coisas, elogiavam, né? Foi uma coisa muito divertida, assim, gostosa de fazer. E aí, Américo, você falou um pouco do Diálogos desde 1986, aí você falou um pouquinho do Ação 2000, mas teve nessa história toda, nessa trajetória, e eu vou me lembrar muito, né? Eu queria que você falasse um pouco do Conversa Amiga com você. O Conversa Amiga com Você era um programa delicioso, porque não era propriamente um programa espírita, mas assim como a Sônia falou de que dá para colocar pitadinhas espíritas no programa, era um programa para tratar de diversos assuntos. Qualquer assunto podia ir lá. Tinha que ser um assunto bom, tinha que ser uma coisa boa. Então, essas experiências eu não tive muito. Eu participei muito pouco do Conversa Amiga com Você. Mas era um programa adorado. Também ideia do Éder e Aglaé e outros companheiros. O Éder tinha uma característica muito interessante. Ele fazia questão de formar equipes. Ele preparou muita gente, tanto é que, pelo menos, o Ação 2000 e o Diálogos Espíritas continuam existindo exatamente porque ele preparou várias pessoas para continuar esse trabalho. Depois ele foi embora. Então, quem teria mais condições de falar sobre o Conversa Amiga era justamente a Aglaé, que não está mais aqui. Eu não tenho tanta lembrança, eu fiz muito poucos programas com ela, né, e com os demais, alguns companheiros que se alternavam. Né? Normalmente eram 4 pessoas à mesa, às vezes 3, sob o comando do Éder. Né? E nós fizemos poucos programas, ou pelo menos eu fiz muito pouco programa. Mas ela fez bastante, ela fez durante anos isso. Uma coisa interessante de a gente comentar é que a primeira voz feminina da Rádio Boa Nova foi a Marisa Allen, que também é amiga da Aglaé. E depois a Aglaé chegou. Então a Aglaé é a segunda voz feminina da Rádio Boa Nova. E depois, mais tarde, nos anos 2000, aí, então várias mulheres passaram a trabalhar juntos, em grupos. Né? A própria Sônia chegou a fazer programa da rádio, depois surgiu a TV Mundo Maior, mas a Aglaé foi a segunda voz feminina na Rádio Boa Nova. Bacana a gente ter essa referência, né, de lembrar lá atrás, né, de Marisa Allen, e aí da Aglaé, segunda voz, e aí e a Sônia chegando, né, desse, porque é muito bacana quando a gente vai lembrando, né, de todo esse trabalho, né, da rádio, de estar conversando, de estar chegando tão perto, e aí aqueles amigos que estão nos acompanhando, parar e ficar lembrando junto com a gente, né, dessas histórias todas. Fala, Sônia. E como amplia o nosso conhecimento e o nosso coração, né? Tantos assuntos, tantos temas, e as pessoas são tocadas, e as pessoas perguntam, e as pessoas se interessam, que, na verdade, esse é o nosso objetivo maior, né? E a Aglaé levava isso muito a sério, no sentido de estamos aqui para ofertar o melhor que tivemos para as pessoas melhorarem a vida delas. Né? Ela falava assim, eu queria fazer o curso de análise transacional na Praça da Sé, para todo mundo escutar, porque muda a pessoa, muda o comportamento. Ô, Sônia, deixa eu contar uma mudança de comportamento que eu tive quando eu aprendi que nós temos que ter também, além do pai crítico, o pai nutritivo. Então, eu tive a oportunidade de mudar comportamento, pelo menos com 2 filhas, por causa do curso de análise transacional, e não pela doutrina espírita. Olha que coisa interessante. Porque aquela história do pai nutritivo eu adorei, né? E eu comecei a ser mais nutritivo a partir do curso de análise transacional. E ela falava assim, quando a pessoa vinha se matricular, ela falava assim, se você não mudar em 4 meses, eu devolvo o seu dinheiro. Eu tenho tanta segurança que... E a pessoa mudava, entrava de um jeito, saía de outro. Né? Então, a gente fazia um trabalho assim. Quando era o último dia, a pessoa tinha que fazer alguma coisa. Não tinha comida, a gente suspendeu. Ela falava assim, eu não gosto muito dessa coisa de fechar os grupos com coisas de comer. Não tem mais coisa de comer, então. A partir de agora, a gente vai pedir que eles tenham criatividade para fazer um encerramento sem coisas de comer ou de beber. Só com coisas espirituais, emocionais. Então, o pessoal
nós tivemos vários fechamentos que ela adorou, né? Porque ela adorava as coisas, porque o pessoal ficou criativo. Teve uma aluna que ela plantou 10 vasinhos daquela florzinha roxinha, lavanda, e levou para os 10 colegas de grupo para encerrar o ano, para encerrar o semestre. A outra levou uma caneta preta e uma caneta marca-texto para escrever com a preta as coisas difíceis e grifar as coisas que foram transcendidas. A outra fez um desenho de um pato, começou a rodar em volta com a folhinha do pato, um desenho simples. E depois ela falou assim, agora é o... Aí ela escondia o pato e mostrava o ganso. Né? Então, cada pessoa fazia com uma criatividade alguma coisa que representasse o curso para aquela pessoa. E ela falava assim, nossa, como eles são criativos, né? E a gente conseguiu fazer isso todos os grupos, desde 2008 até quando a gente parou de fazer os cursos de análise transacional. O pessoal pede, não, vamos retomar. Né? Olha, você está acompanhando o programa Sensibilidade. Hoje, uma homenagem a Aglaé Silveira. Eu vou para os 5 minutinhos finais, Américo. Nossa, como o tempo passa. Então, começo com você, para que deixe aí a sua mensagem nesse programa, Américo Sucena. Acho que a gente deve falar também um pouquinho da mediunidade da Aglaé Silveira, que começou com a vidência. A Sônia até pode contar uma historinha, quando ela era bem pequenininha, nem sabia falar direito, e ela viu a avó. Mas eu vou contar uma outra história. Ela trabalhava num grupo espírita em que o espírito responsável pela sala de passe, percebendo que ela ouvia, ele disse que ia melhorar as percepções visuais dela para que ela enxergasse dentro dos corpos que estavam sendo tratados na sala de passe. Que a gente acha que os espíritos trabalham fazendo passe, também impondo as mãos. E ela nos contou que ela viu esse espírito com uma ponteira muito fininha, como se fosse um ferrinho muito fino, como se fosse uma agulha, para tratar uma criança que tinha convulsões. E ele explicou, olha, a convulsão acontece porque tem um problema no neurônio e a comunicação entre os neurônios está interrompida. Então a energia eletroquímica vem e não consegue atravessar de um neurônio para o outro. Então ele colocava aquela ponteira e aí a corrente passava. E a criança foi melhorando e passou. E ela assistiu em tempo real essa melhora da criança, que pois trabalhava lá na sala de paz. Conta, Sônia, a tua história, Sônia. Ela contava assim, minha mãe chegou no quarto e eu estava sentada no berço conversando com a minha avó Alice. E ela falava sempre, e a minha mãe perguntou, com quem você está falando, filha? Com a vovó Alice. E eu tinha um ano e meio. Então a minha mediunidade começou praticamente quando eu nasci, né? E sempre usava a mediunidade para contribuir, para auxiliar, para orientar, para explicar. Saudade. Olha, eu agradeço, né? Agradeço ao Américo Sucena, agradeço muito também, né, a Sônia Bettiol, por essa homenagem, né? Acho que a gente, tendo essas possibilidades, como é rico, né? A gente poder estar contando um pouco dessas histórias de Aglaé Silveira. Obrigado, Américo. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Obrigado, Sônia. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. Hoje apresentamos a nossa homenagem singela aí a todo esse trabalho de Aglaé Silveira. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.